começar primeiro com essa história do presidente da França. O Emmanuel Macron disse a interlocutores que Bolsonaro mentiu sobre os compromissos ambientais e por isso vai se opor à assinatura do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Além da França, líderes de países como Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Canadá e Finlândia também se manifestaram sobre as queimadas que ocorrem na Amazônia. É aquilo que você vinha dizendo, né, Vera? O mundo está de olho. Começou uma reação global mais forte nessa sexta-feira, a crise escalou alguns graus aí, mas tem muita retórica nessa fala do Macron. Por quê? O acordo União Europeia-Mercosul já foi assinado e ele depende agora de aprovação dos parlamentos. A parte econômica, que é essa que diz respeito ao livre comércio, inclusive de commodities agrícolas e também de produtos manufaturados, etc., ele precisa ser sancionado pelos parlamentos individualmente nos países do Mercosul, mas no caso da Europa, pelo parlamento da União Europeia apenas, e não individualmente pelos países. Então, eu acredito que, a não ser que ele entre com algum tipo de recurso, alguma coisa extemporânea, o Macron sozinho não tem como sustar o acordo. Dependeria de uma maioria dos países da Europa, e eu acho que ainda não há maioria para isso. Por que a França difere do resto dos países da União Europeia nesse aspecto? Porque ela tem intenção de proteger as suas commodities agrícolas e ela não quer livre comércio com o Brasil porque compete nisso. Por outro lado, ela tem muito interesse em exportar seus manufaturados para o Brasil. A França é um dos países que mais tem correlação de fábricas no Brasil. São as fábricas que mais empregam brasileiros, por exemplo, no Brasil, são as francesas. Porque se você contar todas as montadoras e uma série de outras empresas, tem uma presença muito grande. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para abaixar a temperatura da retórica para ver o que de fato sai disso daí. Um termômetro importante, pragmático, vai ser a reunião do G7 no fim de semana. Acontece amanhã e depois. E ali vai ficar mais claro se existe uma disposição para além da França de aprovar alguma sanção ao Brasil ou de glosar o acordo União Europeia-Mercosul, etc. Essa questão da carne brasileira parece ser a mais séria num primeiro momento. Por quê? Porque tem a Irlanda e outros países europeus que competem com a carne vermelha brasileira e têm interesse em impedir a sua entrada no mercado europeu. Então, é um momento bastante delicado. Eu continuo achando o que eu disse ontem, que a retórica do governo brasileiro não ajuda a baixar a fumaça, para usar aí um termo, e ela se exacerbou no dia de hoje. A gente vai comentar mais à frente as declarações do Bolsonaro, dos filhos, etc., e os próximos passos desses tabuleiros aí internacionais vão ser importantes de acompanhar. E para você, Constantino, como é que você enxerga essa movimentação aí dos países? Puro oportunismo, né? O Macron acusar alguém de mentira depois de usar uma foto de 89 para insinuar que a queimada é de hoje é até ridículo. A postura de Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, foi outra. Ofereceu ajuda com mais humildade, não foi um tom de ameaça arrogante como o do Macron. E a Vera matou a charada. Por que ele faz isso, né? Não é porque ele é idiota, é porque ele é oportunista e ele está atendendo às pressões dos sindicatos lá do protecionismo agrícola francês, que é fortíssimo, né? Isso sempre dificultou acordos bilaterais ou de livre comércio da França com o resto do mundo, né? Então, isso aí é proteção de mercado, reserva de mercado, oportunismo político. Ninguém aí está ligando muito para a Amazônia. É uma retórica sensacionalista, demagógica. Hoje mesmo, ontem, o G1 divulgou que 8 mil pessoas foram evacuadas de uma ilha espanhola por questão de queimadas. O mapa da NASA de manhã hoje mostra pontos de queimada no mundo inteiro. Você vê ali uma concentração forte na própria Europa e na África, muito mais intensa, inclusive, do que na Amazônia. Então, é óbvio que a postura, a reação, não só a reação, a postura anterior do governo Bolsonaro em nada ajudou, porque ele já devia saber disso tudo e eram pessoas e grupos organizados em busca de um pretexto para vir com essa campanha inteira contra o Brasil. O governo concedeu esse pretexto e na reação agora está dobrando a aposta. Então, em vez de deixar a fumaça abaixar um pouquinho, estão fazendo o contrário, estão jogando lenha na fogueira com uma retórica de guerra, uma retórica militarista,
peitando, desafiando, e nada disso ajuda a distensionar o clima, né? Se você vê extremos se encostando, o PCO, né, Partido da Causa Operária, emitindo notas parecidas com notas dos militares bolsonaristas, que por acaso também mencionam de forma elogiosa Aldo Rebelo, do PCdoB. Quer dizer, é um show de radicalismo, de extremismo, todos preocupados com imperialismo ou globalismo. Cada um escolhe o seu inimigo, né? O que não quer dizer que não existam movimentações nessa direção. Eu já falei ontem sobre isso. Mas o grau de paranoia e de uso que fazem disso para justificar incompetência, seja em combater os próprios incêndios, seja, na minha opinião, fator principal, em entrar numa guerra de narrativas de forma mais inteligente, né? Dado que existe um oportunismo muito grande dessa turma toda, isso tudo aí ajudou a colocar o Brasil nessa situação delicada e não contribuiu em nada para a imagem do país, do Brasil, perante o resto do mundo. E isso tem consequências práticas, concretas, para quem produz, para os adultos da sala. Então, o setor de agronegócio é óbvio que está vendo essa escalada toda na retórica, mesmo que alimentada por oportunismo e não por preocupação genuína com a Amazônia, está vendo isso aí arder e queimar no bolso. E é aí que a coisa esquenta e a porca torce o rabo. E Josias, para você, como é que fica essa questão? Eu acho que é preciso verificar por que o Brasil virou matéria-prima para tantos ataques oportunistas. Eu queria trocar essa lógica da guerra pela lógica de uma festa infantil, que eu acho que fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo. A gente, às vezes, costuma complicar coisas que são muito simples. Nada pode ser mais simples do que a lógica do enchimento de um balão de festa. Essa mesma lógica se aplica agora à crise ambiental em que o Jair Bolsonaro meteu o Brasil. O segredo é descobrir o ponto exato que antecede aquele momento da ruptura dos balões, o instante em que um sopro a mais faz o balão explodir. O Bolsonaro vive esse seu momento balão de festa infantil. Faltou na assessoria do presidente uma criança de 5 anos, talvez. Nos últimos dias, o presidente dedicou-se a soprar o balão. Fez isso ao dizer que o Brasil não precisava do dinheiro da Alemanha, que aquele dinheiro que a Alemanha parou de enviar para os programas ambientais, continuou soprando ao ironizar a suspensão do envio das verbas da Noruega para o Fundo Amazônia. No início da semana, Bolsonaro continuou soprando ao assistir à proliferação das queimadas na Amazônia, como se não tivesse nada a ver com a encrenca. Aí vai conversar com os repórteres na entrada do Alvorada e se abstém de informar que providências o governo adotaria para deter os incêndios. Preferiu apontar ONGs como culpados e os governos estaduais como cúmplices dessas queimadas. Uma criança de 5 anos teria dado um conselho ao Bolsonaro: presidente, não respire, um hálito a mais e o balão arrebenta. Sem esse assessoramento especializadíssimo, o balão explodiu. O Bolsonaro ofereceu matéria-prima à vontade para toda sorte de ataques oportunistas contra o Brasil, inclusive esses do Emmanuel Macron. O agronegócio brasileiro agora sob ameaça, esse acordo com o Mercosul sob questionamento, se vai romper ou não, ninguém sabe. Acho até que não rompe. E o Brasil foi enfiado de ponta cabeça na pauta de uma reunião do G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo. Agora o Bolsonaro faz por pressão o que ele deixou de fazer por obrigação. Recruta as Forças Armadas, vai mandar lá aviões para jogar água no incêndio. Quer dizer, com a retórica caótica, o presidente não combina com balões. Ele só descobre o ponto exato que antecede esse momento do estouro quando não adianta mais nada. Falta na equipe do Planalto a sensibilidade de uma criança de 5 anos.